Oi, eu sou a Tess. Eu sou o Biel. E hoje nós vamos falar de You Me Her. You Me Her é uma série américo-canadense produzida pela Audience Network, lançada em 2016. Ela atualmente está na terceira temporada, já completa, não tem confirmação de quarta temporada. Ela pode ser encontrada também no catálogo da Netflix, e em português ela veio com Eu, Tu e Ela. A história então começa com Amy e o Jack, que são um casal de meia-idade ali, e que estão passando por uma crise no relacionamento, já que a Emma não consegue engravidar. E aí, dentro dos problemas deles, eles vão conhecer uma terceira pessoa, que é a Izzy, pelo qual os dois vão se apaixonar e constituir um trisal. Isso pra gente é muito interessante, afinal de contas, é uma das primeiras séries que a gente vai ter aí de poliamor, focadas na relação entre eles, e que pra gente é mais interessante ainda, uma vez que nós somos um casal poliamorista. Muito interessante também é que essa série ela procura mostrar o lado dando certo do trisal e não aquele negócio que acontece, vira uma coisa e depois acaba, sabe? Tipo, todo mundo fica feliz, separado ali. Eles têm um elenco ali que é basicamente um núcleo muito pequeno, né, de 12, 15 atores, e tudo isso vai se desenvolver ali nesse mini núcleo, o que dá ainda mais uma sensação de intimidade na história deles, e isso também é bem legal. A protagonista, que é a Izzy, né, a terceira pessoa dessa relação, é vivida pela Priscila Faia, a Emma é vivida pela Rachel Blanchard, e o Jack é o Greg Filler. E eles três vão conduzir uma história que é voltada para um drama cômico, mas que trata com bastante seriedade até algumas questões, e é bem legal para quem gostaria de conhecer basicamente esse mundo. Para falar sobre a série, nós elencamos 3 pontos positivos e 3 pontos negativos que nós encontramos, e aí a gente vai discorrer sobre eles pra gente passar nossa visão sobre a série para vocês. Primeiros pontos negativos. O primeiro ponto negativo, acho que pra mim, é o clichê da desconfiança. A gente tá acostumado a ver, em geral, toda vez que a gente fala de relações não convencionais, que isso dê errado, ou que a outra pessoa venha pra acabar estragando a relação, a confiança do casal. Ela nunca vem pra somar, ela sempre vem ali pra destruir. E aqui, por mais que eles tentem trabalhar uma coisa de uma relação que dá certo, em alguns momentos, nas primeiras temporadas ali, eles têm essa coisa da desconfiança o tempo todo rondando, e isso é um problema. Eu entendo que é um foco inicial, né? Pra quem não conhece, principalmente, muitas vezes a pessoa fala, não, eu não conseguiria viver com uma coisa assim, eu morro de ciúmes. Mas pra quem tá dentro, a gente sabe que se não tem confiança ali em todo mundo, não tem como ter uma relação que se estruture. Não existe relação sem confiança. Basicamente. Mas a gente entende que, como se trata de uma obra, né, de uma ficção, de uma novela, tem que ter um plot do romance. Então eles têm que ter um desenvolvimento sobre isso. Então eles escolheram, nossa opinião, foi uma má escolha, esse negócio. E eu entenderia se fosse uma coisa do início, porque o jeito que se estabelece é um jeito meio conturbado. Na verdade, eu não concordo muito com isso. A gente vai ter, por exemplo, a Aline, que tá aí, tipo, faz um século que a Aline existe. Ela também tem uma relação trisal. No caso da Aline é ainda mais complicado, porque é uma relação completamente hétero. Uma relação onde os meninos não interagem entre si. E mesmo assim a gente não tem esse problema. Eles são amigos, eles não desconfiam da Aline nem do amor dela por eles. Acho que tem um episódio que vai brincar com isso, mas é uma coisa muito rápida. E aqui não, aqui se desenrola e 3 temporadas disso. Basicamente. E isso chega ao ponto de fato, findar por um momento ali a relação deles, então, provando que eles estão certos. É isso que eu tô dizendo. Se fosse uma questão de começo, sabe, metade da primeira temporada, até eles se estabelecerem, porque em vários momentos eles definem e aí de repente eles voltam à desconfiança de que ela tá apaixonada só por um, ou que um não ama. Enfim, não ficou legal. O que já amarra o segundo ponto negativo que a gente tem, que é a mania que eles têm de resolver problemas com sexo. As 2 primeiras temporadas tem uma coisa de que toda vez que a gente tem um conflito ali, eles transam. Então, a gente tá discutindo tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a Izzy começa a tirar a roupa, e você faz tipo... Assim, derramei suco no chão. Por que você derramou o suco no chão? Tá, peraí. E aí, tipo, não é assim, cara, é literalmente isso. Às vezes, qualquer pessoa que vive uma relação comum sabe que por mais que exista sexo de reconciliação, ele vem depois que a treta
ou esfriou ou terminou. Não dá pra, tipo, a gente tá brigando, a menos que vocês estejam, tipo, na primeira semana de namoro, não é assim que funciona. E ali, são assuntos muito sérios, em geral, que eles têm como discussão, sabe? Às vezes a gente tem discussão de ciúme, discussão de, tipo, vai ter um filho ou não vai ter um filho, vai mudar de casa ou não vai mudar de casa. São umas coisas muito sérias pra, de repente, alguém tirar a roupa e acabar o transtorno, e depois a gente conversa. E eu não sei, fica de forma incômoda. E aí acaba ocasionando isso, que toda vez que você não resolve os problemas, eles vão virando uma bola de neve. A desconfiança começa muito pequena e aí ela vai sendo tapada com sexo uma vez atrás da outra e vai desbocar em um momento de ruptura. Eu gosto do desfecho, sabe? De que se você não resolve seus problemas, em algum momento eles ficam grandes demais para serem resolvidos. Mas eu não gosto da resolução deles. Sempre acaba, tipo, no Brasil sempre acaba em pizza, e em Her sempre acaba em sexo. E aí aqui no caso, o Jack fica sempre nessa coisa de eu não sei se a Emma é bi ou se a Emma é lésbica e tal. A menina tá casada com ele faz 20 anos, mas ele não tem certeza disso. E aí ela vai embora porque ela se descobre lésbica. O que acontece é que a Emma vai receber uma proposta de emprego. E aí, junto com isso, quando a gente retorna ali na terceira temporada, a gente descobre que, na verdade, ela voltou com a primeira namorada do colégio e tal, e que ela acha que ela não é bi, ela acha que ela é gay. Vai passar por todo um processo dela se afirmando gay, né, dela se afirmando lésbica, e aí, de repente, não, agora eu não sou mais lésbica, agora eu sou bi. Então é uma coisa de um botão, sabe, de vai e volta, ela mesma não consegue saber se sente atração, se não sente atração. E é uma coisa muito estranha. Eu entendo que isso pode ser ali uma discussão de autodescoberta, mas não soa como uma discussão de autodescoberta, só fica como uma coisa de inconstância. Sabe quando as pessoas chamam a gente de confuso porque é bi? É muito isso. Agora eu sou isso, não, agora eu sou aquilo, não, agora eu sou... E não dá pra ser assim, sabe? Isso de alguma forma vem pra reforçar um estereótipo que é muito negativo. Então, acho que pra mim queima muito filme. Bastante mesmo. Pausa, por favor. O gato tentando subir o pau de razão dele, a gente tirou a escadinha dali. Foi tudo pra ele, cara. Ele quase caiu agora. E eu segurando pra não ir no vídeo. Eu tenho certeza que isso vai aparecer. Vem aqui, isso aí. Outro ponto negativo meio que a gente encontrou na história é que a Izzy, ela não tem peso final nas decisões. Tudo que vai ser decidido, o rumo da história da vida deles, é decidido pelo Jack e pela Emma, e aí acaba sendo comunicado pra Izzy, sabe? Ela meio que não é parte igual da relação, sabe? E a gente entende, né? Eles são um casal e ela chegou agora. Mas a partir do momento que você opta por estar numa relação, principalmente porque eles se colocam como apaixonados, a gente vai viver junto pra sempre, então a gente entende que essa pessoa ocupa um lugar de igual dentro dessa relação. E a Izzy, ela é tão externa que, inclusive, ela chama eles pelo sobrenome deles, que não é o dela, né? Eles são os Tarkovsky. E aí, tipo, como assim, então? Então, ela mesma vê eles como um ser e ela como um ser à parte, entende? Ela não faz parte desse mundo. É como se houvessem duas relações acontecendo ali. A gente sabe que, claro, que numa relação poliamor existem relações individuais, digamos assim, e uma relação coletiva. Mas elas têm que ter, basicamente, uma proximidade, um equilíbrio entre si. E ali é uma coisa muito grande a defasagem que a Izzy tem em proporção a eles. Se eles decidem que vão se mudar de casa, decide primeiro a Emma e o Jack, e depois a Izzy entra na discussão. Se eles vão comprar uma casa, às vezes a Emma e o Jack vê a casa primeiro, sabe? E aí conversa sobre isso, aí depois eles vão convencer a Izzy a fazer isso ou não. E enquanto a Izzy tem que ficar implorando pra eles ir pro que ela quer, e quase sempre ela acaba cedendo. E isso é muito incômodo na história, assim, porque literalmente quem assiste de fora e já teve problemas com pessoas entrando na relação e se sentindo um braço, se sentindo amante, ou se sentindo uma coisa que não deveria estar ali, quando ela vê realmente que tem um casal principal que tá tomando as decisões, que tá regendo que ela não a tem relação, espaço. Que ela não tem voz, sabe, tipo, fica muito ruim esse exemplo. E é o que acaba levando ao quarto ponto negativo que nós encontramos, que é o homismo do Jack. Cara, o Jack é um problema, porque assim,
todos os transtornos da relação vão finalizar nele. E vão começar nele também. Como assim? A relação já começa errada, né? Vamos dizer assim. O trisal começa errado, né? Por Eles estão quê? em crise, eles não estão transando, eles estavam tentando ter filhos, eles não estavam conseguindo, então eles ficaram frustrados. E eles já estão A casados Emma há muito tinha tempo. perdido um bebê e ela não conseguia engravidar de novo. Então eles estavam num momento extremamente conturbado. Aí, E o que aí- você faz quando você tá numa relação desse jeito? O Jack te ensina. O Jack contrata uma prostituta. Aí ele joga toda essa culpa no irmão dele, né? Não, meu irmão disse pra que eu contratasse. Mas enfim, ele contrata esse acompanhante e quando chega lá, ele se apaixona por essa menina. Então ele transa com ela e se apaixona por ela, mas ele não deixa de amar a Emma e aí ele entra meio que num conflito. Pausa pra dizer que a acompanhante, no caso, é a Izzy e ela é uma estudante de psicologia e aí ela gosta de fazer esse tipo de trabalho, não é de sexo. Ela faz um tipo de terapia com esses caras e ela geralmente não transa, ela só transou com o Jack porque ela gostou do Jack. Mas no caso, as pessoas contratam ela para ficarem conversando num ambiente íntimo com ela e se abrir e aí tratar de problemas enquanto ela ganha dinheiro com uma parte de psicologia. E aí eles têm essa noite, ele vai pra casa, ele não para de pensar nessa menina, pai, e aí ele decide ser sincero com a Emma, porque é a questão da redenção, né? Aí ele chega na Emma e fala o que aconteceu. E aí a Emma fica chocada com isso, porque como assim? Principalmente porque ela tá passando por esse momento difícil tanto quanto ele. Só que a Emma decide então que ela quer ver essa menina, ela quer encontrar essa menina. E aí ela também marca um programa com a Izzy. Chegando lá, acontece que ela sente uma atração muito forte pela Izzy e elas acabam transando também. E a Emma também se apaixona pela Izzy. Pausa pro fato de que a Izzy também se apaixona pelos dois e aí tudo isso acaba dando certo. Mas começa tendo tudo pra dar errado, entende? Começa já no negócio da desconfiança, que era o nosso primeiro ponto. E quem dá esse primeiro passo é o Jack. Passando isso, então a Izzy vai vir pra essa relação. Beleza, a gente se configura, começa uma relação com eles ali, a Izzy ficando na casa deles, eles escondendo a relação inicialmente, né? Eles mentem que a Izzy é sobrinha do Jack, porque eles são um casal suburbano que se preocupa demais com aparências. Eu acho que a coisa não precisava passar por esse lugar. Eles são adultos e autossuficientes, mas Eu beleza. concordo com você, mas eu entendo esse ponto de não assumir de primeira, porque tem-se uma estrutura de vida ali. Não que não se devesse, é uma opção deles. Inclusive a Izzy estava de acordo no começo, Sim. mas aí quando começa a ficar muito humilhante, aí ela fala, não gente, não dá certo, e eles acabam Esse é o grande problema pra mim discutindo inicialmente. entre eles e eles porque decidem assumir ela a depois. decisão parte deles inicialmente, né? Então, tipo, trata Enfim. ela já como uma questão inferior dentro da relação. Mas tá. E aí, em algum momento ali nessa relação, ele vai começar a ter suspeitas de que a Emma só gosta da Izzy e não gosta mais dele. O que não faz nenhum sentido, porque eles estão sempre inclusos. Pausa pra dizer que ele suspeita isso porque ele transou com a Izzy sozinho, e aí depois ele chega e ele descobre que a Emma também transou com a Izzy sozinho. E ele fala, pô, como assim ela transou com a Izzy sem eu estar aqui? E aí ela conta que já teve experiências com meninas antes. E aí ele começa a pensar que, pô, não, ela não pode gostar de boy então, porque ela só gosta de mim. Isso, velho, isso não faz nenhum sentido. E aí eles estão numa boate dançando, e aí as duas começam a dançar sensualmente uma com a outra, e aí ele fica, oh não, elas estão dançando sensualmente uma com a outra. Será que a minha namorada, que tá casada comigo há 20 anos, na verdade ela é lésbica? E, sabe, tipo... E aí ele tem a ideia genial de novo, não é? Por que não reencontrar uma ex-namorada e começar a dar abertura pra que a gente estabeleça uma nova relação? Pausa pra dizer assim, que ele não foi atrás. Ele trocou de emprego e na outra escola essa menina tava lá. E mas ela ele era abriu a possibilidade. Não, calma. E aí era a ex-namorada dele antes da Emma. E aí quando eles se encontram, ela tá louca pra ficar com ele de novo. Aí o que ele faz? Ele dá abertura porque ele sente que a relação com a Izzy e com a Emma tá fraca, não tá sendo suficiente, que a Emma e a Izzy estão numa relação mais forte que ele, então ele vai ter um outro caso, sabe? Ele não chega a ter um outro caso. Mas ele chega na porta, assim, de marcar um encontro com outra pessoa. Ele não tem um outro caso, porque novamente tudo termina em sexo, quando a Emma e a Izzy descobrem, e elas decidem dar ali a chave, a famosa chave de, né, nele. E... Mano, elas descobrem Sério, que ele ia marcar um encontro com a Sério, ex-namorada gente. dele, e aí as duas Tipo, dão pra ele. eu não entendo essa estrutura, eu não consigo. Mas tá, e aí vai ficando pior, porque aí ele quer um filho, ele tem um relógio biológico enlouquecido, porque ele quer essa criança, e aí ele decide então que a Izzy vai ter o bebê, já que a Emma não pode engravidar.
E a Emma fala, não, mas eu não sei mais se eu quero ter um bebê, né, por causa de toda essa estrutura. Não, mas a Izzy vai resolver isso pra gente. E aí ele começa a dar uma forçada de barra porque ele quer essa criança, ao ponto de que a Emma, então, decide ir embora, porque ela recebeu essa outra proposta de emprego, ele nem chega a analisar a proposta dela. E depois que ela vai embora, ele enche o saco porque ele não entende como ela fez isso com ele, não sei o que, não sei o que. Então, assim, ele é sempre esse cara que tá empatando, sabe? Ele é sempre... Agora, por exemplo, a gente termina a temporada com ele decidindo que ele quer voltar a morar no subúrbio e a gente já sabe que de alguma forma isso vai acontecer. Por mais que não tenha acontecido agora, vai acontecer em algum momento. Então ele é tipo... Olha, é um personagem extremamente cansativo. E eu realmente espero que o criador da série, né, que é o Shepard, qual que é o nome dele? O John Scott Shepard, não tenha se baseado nele, numa relação dele. Porque, cara, se ele é o Jack... Eu tenho uma triste notícia pra dar pra ele, assim. Esquerdo macho. Vamos lá. Pra não acabar em baixo astral, os pontos positivos da série. Em primeiro ponto positivo... É a naturalização do começo. Apesar daquele começo conturbado que a gente apresentou pra vocês, né? Começando com uma traição e aquela relação assim, o começo deles é muito natural. Ele não começa tipo assim... Quero casar com você, sabe? Tipo, não, tem um conflito, tem um negócio de será que a gente deve fazer isso ou não? Tem ali uma busca para saber se é aquilo que eles querem mesmo. O encaixe inicial da Izzy na vida deles também, né? Eles são uma família suburbana, de classe média e tal. Ele é conselheiro da escola, ela trabalha também num cargo alto, eles não podem virar a vida de cabeça para baixo. E tudo vai vindo devagar. Relação tão não convencional. E eu acho interessante também a forma como eles se permitem essa relação inicialmente. Se permitir no sentido de não colocar barreiras pra isso mesmo, sabe? A Izzy mesmo, no primeiro momento, quando ela percebe que tá gostando deles, pra ela isso é muito natural, assim, ela não vê problemas em gostar dos dois. Ela tem algumas mini crises, mas desde o começo ela se aceita, sem achar que isso é errado ou depravado, ou que ela tá entrando como a outra. Ela sabe desde o começo que isso pode ser uma relação saudável. E isso é muito legal. Eles também, né? Por mais que eles tenham todos esses problemas aí pra encaixar as coisas e pra entender como tá acontecendo, eles desde o começo decidem que gostam dela e que vão colocar ela de alguma forma na vida deles. E desenrola de uma forma interessante, sabe? Não é uma questão de... Eles vivem pra Izzy, assim como a Izzy vai viver pra eles, assim. Isso é muito legal, mesmo com todos os transtornos. E a gente sabe que não é uma coisa muito comum, né? Às vezes, na nossa realidade, você gosta de uma pessoa, com a gente mesmo já aconteceu. Tá todo mundo envolvido, todo mundo tá gostando, todo mundo tá querendo, mas o medo de como vai ser visto, de como vai ser tratado, de eu não quero ser puta. Tudo isso vai te colocando ali. Tipo assim, o que meu pai e minha mãe vão pensar quando eu trazer um casal, sabe? Tipo, meu pai e minha mãe que achavam que eu era hétero até ontem vai reagir a saber que eu sou bi e tô namorando um casal. Ou então tipo... às vezes tudo bem eu sair com um casal uma vez, mas não tá tudo bem eu me relacionar com eles. Então acho que tudo isso ali é colocado de uma forma carinhosa, sabe? De uma forma sem barreiras tão extensas. E mesmo quando todo mundo, que já é o nosso segundo ponto, né? A recepção e a positividade. Todo mundo meio que olha estranho, né, no primeiro momento, tipo, como assim, cara, o que você tá fazendo? O irmão dele chega e fala, você tá acabando com seu casamento, você transformou sua mulher em gay. E não, mesmo quando todo mundo não entende, eles se entendem e se gostam. E isso se torna maior do que o que os outros olham e veem. Então acho que eu gosto dessa possibilidade, sabe? Dessa acessibilidade de relação, sim, digamos assim. Apesar da vergonha, né, deles se apresentarem pra todo mundo, o que a gente colocou como recepção e positividade é que todo mundo do ciclo social deles, salvo 2 ou 3 pessoas, tentam ao máximo se encaixar pra deixar a relação deles confortável. Os pais da Emma. Os pais da Emma tentam se encaixar e aceitar pela Emma. Os melhores amigos do casal, do Jack e da Emma, também tentam, sabe? Eles o tempo todo, quando eles estão sozinhos ou quando eles estão só com a Emma ou só com o Jack, eles falam, tipo, cara, é muito estranho a relação de vocês, é muito difícil.
Mas quando estão os três juntos, eles tentam ao máximo incluir a Emma nas coisas, tentam ao máximo fazer as coisas, salvo o irmão dele, que é a representação de todo o machismo da história. Ele concentraram nele todos os estereótipos machistas e todo o pensamento machista que tem. Isso foi bem legal também, outro ponto bem legal da série. Apesar de que pra mim também ficou grande parte pro Jack ali, né? Não foi intencional, mas o Jack ficou. É o esquerdomacho, entendeu? O outro não, o outro é o machista colocado. Ele chega lá e ele fala, olha, você tem o direito de trair sua esposa. Ele fala isso, você tem o direito de trair sua esposa. Você é um homem. Legalzão. Entende? E entre outras coisas assim. Mas todo o ciclo tenta se adaptar para a receptividade do casal, do trisal. No caso, por exemplo, dos pais dela, quando ela sabe que os pais estão vindo, ela se desespera, né, a Emma, no caso. Porque, tipo, como que eu vou contar isso? Não dá, vamos mentir. Vamos falar que a Izzy tá sendo contratada para ser barriga de aluguel. E aí eles começam mentindo, os pais gostam da Izzy desde o começo, e aí chega um momento que a Emma chega e fala, olha, vocês me desculpam, mas eu não tenho como continuar com isso, sabe? Eu tô apaixonada pela Izzy. E pra eles aquilo, meio que a gente já tinha percebido que tinha alguma coisa aí, não, tá tudo certo, tá tudo bem. E cara, isso é muito bom também no sentido de mostra a possibilidade de que tudo pode dar certo. De promover essa possibilidade de relação, sabe? De mostrar, eu acho que esse tipo de tema é um tema que, como ainda é muito novo e ainda é muito complicado na sociedade, quando a gente mostra, a gente tem que mostrar com as possibilidades, né? Com encorajamento e não com desencorajamento. Então eu acho que ali você olha e fala, cara, pode dar certo. A pessoa mais pé atrás com isso é a amiga da Izzy, entendeu? E que depois também acaba se rendendo à situação. Na última temporada, o pai da Izzy também vai aparecer e ele vai falar, não é assim, não, você tá fazendo a coisa errada e tal, não é assim que acontece. Eles vão trocar e ele também volta atrás. Então acho que mostra que quando as pessoas querem, isso é mais importante do que o que os outros veem. E que os outros em algum momento vão aceitar. Afinal de contas, a vida é sua, né? Não é dos outros. E a última coisa que a gente... Ponto positivo é o sexo não convencional. Quando a gente vai procurar... E não fetichizado, né, não no caso. Quando a gente vai procurar, mas quando você tem referência de sexo com 3 pessoas, é aquela coisa performática, aquela coisa fetichista e tudo mais. É o que a pornografia promove, né? A gente não conhece um sexo trisal, a gente conhece um sexo homenagem. Que é tipo fazendo umas acrobacias loucas, assim, que são fora da casinha, às vezes. E da primeira vez que eles vão transar a 3, eles começam vendo vídeos e aí eles fazem toda uma série de tentativas e eles param e aí eles fazem uma piada, assim, né? Meio que quebra da quarta parede ali, de que isso não é verdade. E aí eles vão pra uma outra experiência, mais uma experiência sensorial do que uma coisa cinematográfica. É um lugar de encontro, né? Afinal de contas, ali, assim como no sexo com 2 pessoas, existem 3 pessoas que precisam se encontrar e entrar em sincronia. Então, tipo, a gente não para agora e vamos mudar de posição. Aí, não é brincar de Tetris, sabe? Eu tenho muito essa impressão. Às vezes, quando a gente vê falar de sexo a 3 em filmes comuns mesmo, assim, é muito um brincar de Tetris. Nossa, e aí eu fiz assim, pôs a perna ali, jogou pra... Gente, não é assim que funciona, sabe? É uma coisa que tem seu ritmo. Cada trisal ou cada, sei lá, às vezes no swing tem mais gente, cada um vai encontrar ali seu ritmo, entendeu? A coisa não funciona... Não tem uma regra estabelecida. Não que não exista, né? Existe, às vezes, ali, sei lá, um trisal que seja, sei lá, muito performático e acaba fazendo o negócio. Mas vamos falar sério, tem casal também que é muito performático, entende? Por isso que eu não tô excluindo essa possibilidade. Apesar da gente ter dito lá no ponto negativo que tudo se resolve em sexo, muito descontextualizado, assim, que o Jack é um homem, sabe? Tudo é meio que voltado pro Jack. No sexo deles, a princípio, nem tudo sabe? O Jack, ele é uma das 3 pernas que tem. E não ficou, como a gente tem a referência de que as 2 meninas estão ali para o macho, sabe? Em 90% das situações. Tiveram algumas cenas que sim, mas... Eu gosto de uma questão que é a eroticidade deles não é pornográfica, é carinhosa. Acho que é muito isso, sabe? Eles não é tipo uma coisa... Por mais que a prévia do sexo deles eu sempre acho muito cômica, porque tipo, tem um negócio de olhar e de lingerie, o durante ali é uma coisa carinhosa, sabe? E começa devagar e vai indo e acontece, e aí os 3 dormem juntos e acordam juntos. Sempre é um rodízio de quem tá no meio.
o dormir pra mim deles é muito bonito, porque tipo, um dia você vai ver a cena e o Jack tá no meio, no outro dia a Izzy tá no meio. E isso é um rodízio natural, não é tipo uma coisa que te fica forçada. Eu mesma percebi de repente, falei, ó, olha que legal isso. E aí voltei pra olhar e realmente é uma coisa que nem todo dia todo mundo tá no mesmo lugar, sabe? Porque não existe não é feito em V, né? Não são duas pessoas pra uma, são três pessoas, uma pra outra ali em momentos diferentes. E eu acho isso muito legal, eu acho que isso é muito bonito, assim. E acho que é importante deixar um adendo também, que a maior parte dessas reclamações que a gente fez aqui, nos 2 últimos episódios da 3ª temporada foram resolvidas, né? A gente teve aí 3 temporadas deles cagando a nossa cabeça em algumas coisas. E aí quando chegou nos 2 últimos episódios ali, eu até falei, a gente já tinha preparado as coisas pra falar do vídeo quando terminou a 3ª temporada. E aí eu falei, olha só que filhos da puta, eles conseguiram dar a volta na gente. Roubaram a nossa pauta. Bom, então vamos torcer pra que nessa próxima 4ª temporada agora eles... Essa próxima 4ª é péssima, né? Bom, vamos torcer então pra que nessa 4ª temporada eles continuem aí com o gancho desse final feliz, né? E mais igualitário que eles colocaram, porque eu acho que é uma série muito importante. Eles fizeram uma promessa de renovação, spoilers, eles terminam ali num casamento com uma promessa de renovação e reestruturação da relação que acho que agora vai. Até porque o Jack de novo conseguiu o que ele queria, né? A Emma tá grávida e aí... é o que eu digo, né? O Jack conseguiu o que queria, tipo um pleonasmo nessa série. Mas vamos torcer pra que dê tudo certo, pra que a série continue e que cada vez mais ela foque em uma realidade, em uma coisa positiva. Porque é uma série que cumpre um papel importante de, como eu já disse, encorajamento e de representatividade de um tipo de relação que tá aí, né? Que muita gente vive, como a gente, por exemplo. E que ao mesmo tempo precisa de mais retratações, porque toda vez que a gente vê isso na TV, ou dá errado, ou alguém trai, ou alguém morre, nunca é uma coisa que funciona. O estereótipo deixe de ser Cristina Barcelona e passa a ser Yumi Her, né? É isso aí, se você gostou do vídeo, clique no gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no seu grupo de poliamor, no seu grupo de família, faz aquele estouro básico lá do fim de semana. Se você quer ver mais sobre esse tipo de tema, escreve aqui embaixo quais são suas dúvidas, o que você quer saber, o que te interessa sobre isso também, para que a gente possa conversar ali e manter um diálogo. Isso. E se você tem alguma outra observação, não concorda, discorda de algum dos pontos de alguma coisa que a gente falou na série, defende ela aqui embaixo ou então mete pau que aí a gente faz outro vídeo pra gente conversar sobre essas coisas. Exatamente. Fechou? Ok, beijo e tchau!